Ah, porque não sei o que lá, porque a Bíblia é machista, porque não sei o que lá. Querida, deixa eu falar pra você. Abre a Bíblia, vai lá nos Evangelhos e veja como Jesus tratou as mulheres e depois a gente vai conversar, beleza? Muito prazer, meu nome é Aline Almeida, seja bem-vindo ao meu canal e nós estamos aqui hoje no nosso último vídeo da série Mulheres de Sabedoria e a gente vai falar justamente sobre esse papo de dizerem por aí que a Bíblia é machista, que a Bíblia coloca a mulher num lugar subjugado, num lugar inferior. E eu quero dizer para você que não, que a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres extraordinárias. Se a Bíblia fosse assim tão machista, primeiro que não existiriam livros da Bíblia com o nome de mulheres como o livro de Ruth, livro de Esther. São mulheres que se destacaram e que mereceram relatos sobre elas. Mulheres que não deixaram de ser femininas, que não deixaram de ser mulheres e exercerem a sua feminilidade, mas que estavam lá, aparecendo seus nomes, fazendo a diferença aonde elas estavam. Quero que você, primeiro, vamos lembrar de uma mulher muito incrível, Débora. Débora era uma mulher que vivia numa época onde estava tudo devastado. O povo, ele era escravizado. A Bíblia diz que as pessoas não andavam mais pelas ruas principais, elas faziam carreiros, cortavam caminho, iam por lugares diferentes para que elas não fossem oprimidas. E aí, ela viu todo esse sofrimento durante muitos anos. E aí ela disse assim, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. E Débora era uma juíza e uma profeta. Sabe o que me chama a atenção? Débora julgava as causas dos israelitas, não lá nos portões da cidade, como a maioria dos juízes faziam. Ela fazia embaixo da palmeira de Débora. Então, por que palmeira de Débora? Porque naquela época era muito comum dar o nome a plantas, o nome de pessoas importantes. Então, Débora se tornou uma mulher relevante no seu tempo, não porque ela rasgou o sutiã, mas porque ela se posicionou como mãe, exercendo o seu papel de liderança, exercendo o seu papel de profeta, de juíza e levando aquele povo que estava já sem esperança a decidir se posicionar. Foram lá, lutaram e venceram. A Bíblia está cheia de exemplos de mulheres como Esther. Esther era uma mulher que se destacou não apenas pela sua beleza física, mas era um conjunto de qualidades. Era bela, mas ela era uma mulher sensata, ela era sábia, ela era graciosa, ela era gentil e foi isso que fez com que o rei se apaixonasse por ela. E quando ela chegou lá dentro do palácio, ocupando o lugar de rainha, o Senhor lembrou ela, olha, você está aí ocupando este lugar por uma razão. Foi para esse tempo que Israel está vivendo agora que Deus te colocou aí, se posiciona, Esther. E foi isso que Esther fez e é por isso que ela está lá na Bíblia. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma mulher que ela era do povo de Jericó. Ela não era uma mulher que conhecia Deus, mas quando os espiões de Israel chegaram e falaram, precisamos que você nos proteja aqui, nós vamos destruir Jericó. Ela falou assim, o que eu faço para vocês pouparem a minha casa, porque eu acredito no Deus de vocês. E aí aqueles espias falaram assim, ó, coloque um fio de escarlate, um fio vermelho na janela e a gente vai saber que aquela casa ali não pode ser destruída. E Raabe fez isso. Raabe chamou sua família por causa de um ato de obediência, ela salvou toda a sua casa e a Raabe faz parte da linhagem de Jesus. Outra mulher que faz parte da linhagem de Jesus, que era talvez alguém que não faria sentido, é Ruth. Ruth era uma moabita. Noemi saiu de Belém junto com seu esposo, seus filhos, e foram para Moabe, porque Belém estava passando por um tempo de seca, por um tempo de falta de alimento, foram para Moabe, e lá os filhos de Noemi tomaram para si mulheres moabitas. E, infelizmente, esses filhos vieram morrer, o marido de Noemi também morreu, e Noemi falou assim, olha, queridas, vocês podem ficar aqui, eu vou voltar para minha terra, vocês não precisam manter nenhum compromisso comigo, porque, enfim, eu vou voltar para minha terra. Só que Ruth
Ruth falou assim, não, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. Aonde você passar a noite, eu vou passar ali. O teu Deus é o meu Deus. E Ruth foi junto com Noemi. Moabe era um povo amaldiçoado. Os moabitas eram fruto das relações sexuais que os filhos de Noé tiveram com Noé. Era um povo promíscuo, um povo idólatra, mas Ruth conheceu o Deus de Israel e decidiu que ela queria ser diferente. E ela foi junto com Noemi para Belém. Lá em Belém, ela conheceu Boaz. E por causa da sua obediência, por causa de abrir mão, enfim, da sua terra, dos seus costumes, para viver aquilo que Deus estava mostrando para ela que era o caminho certo, o Ruth também está lá na genealogia de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, muitas mulheres passaram pelo caminho de Jesus. Me chama a atenção a samaritana, aquela que já tinha vários maridos e que talvez a sociedade toda desprezasse ela, julgasse ela, mas quando ela encontrou com Jesus lá naquele tanque, ela teve a vida dela transformada. E Jesus falou assim, se você soubesse quem eu sou, você pediria que eu te desse água para beber, porque a água que eu tenho, ela sacia a sede da tua alma. E aquela mulher, ela tinha uma carência muito grande que ela tentava preencher com amores esses que cada vez causavam uma lacuna maior. Jesus chegou e Jesus preencheu aquele lugar que era vazio. A mulher, um fluxo de sangue, que já estava há tantos anos sofrendo, 12 anos sofrendo, desprezada, porque uma mulher que estava no seu período menstrual, segundo a lei judaica, ela precisava se afastar do relacionamento social com as pessoas, porque era considerada impura. Porque naquela época nós não tínhamos todos os recursos de higiene que nós temos agora. Naquela época era até mesmo uma proteção para a mulher. Agora você imagina você ficar 12 anos longe de quem você ama, longe do teu pai, longe da sua mãe, dos seus irmãos. Imagine você gastar tudo que você tinha buscando uma cura. Imagina, e aí chega Jesus, ela vê em Jesus a esperança e ela com as últimas forças que ela tinha, ela toca nas orlas dos vestes de Jesus e ela é curada. E Jesus olha para ela e fala assim, ó, filha, a tua fé te salvou. E quando Jesus chama ela de filha, Jesus restaura a identidade dela. E eu me deparo com Jesus, encontrando com uma mulher que acabava de ter sido pega no ato de adultério, e aí todas as pessoas chegaram com as pedras e disseram, a lei diz que ela precisa ser apedrejada, então vamos executá-la. E Jesus fala assim, Jesus disse, espere, quem de vocês não tem nenhum pecado pode começar. E todos fizeram ali uma retrospectiva e perceberam que todos eles tinham pecados, largaram as pedras, foram embora. Jesus chegou, Jesus restaurou a identidade daquela mulher. Jesus disse, vá e não peque mais. E ela foi restaurada. Jesus estava na casa de Simão. Na casa de Simão, sentado na mesa, num lugar que somente os homens podiam ficar, porque as mulheres ficavam num lugar separado. Só que de repente, uma prostituta se aproxima e ela começa a lavar os pés de Jesus e enxugar os pés dele com os seus cabelos, e Simão olhou e julgou Jesus naquela hora e disse, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher impura, uma prostituta. E Jesus, como ele conhecia não apenas aquilo que saía da boca, mas aquilo que estava se tratando na mente, no coração de Simão, ele falou assim, olha, eu entrei aqui, você não mandou que os seus escravos lavassem os meus pés. Você não me deu um beijo, mas essa mulher, ela está aqui porque ela foi muito perdoada, porque quem muito perdoou, muito ama. Então, você consegue entender quantas passagens bíblicas e o quanto a Bíblia dá destaque para mulheres? E essas mulheres, elas foram mulheres extraordinárias no seu tempo. Mulheres que apenas por seguirem a Jesus, por amarem Jesus, por crerem em Deus, por se posicionarem como mulheres, receberam destaque e hoje, até hoje, são inspiração para nós. Então, toda vez que alguém chegar para você e dizer que a Bíblia é machista, você agora tem aí alguns exemplos para você citar. Mas é porque dizem que a mulher é inferior ao homem, que ela tem que ser submissa ao homem? Sim, ela precisa ser auxiliadora, estar ao lado do marido, ajudando o marido, mas o marido, ele recebe uma missão muito grande para que ele tenha essa mulher auxiliadora,
amar essa mulher como Cristo amou a igreja e, se for necessário, morrer por ela. Então, a palavra de Deus está repleta de exemplos que nos mostram que ser mulher é um privilégio e que Jesus ama as mulheres e que nós, mulheres, temos um papel muito importante no reino de Deus. Encaminhe esse vídeo para suas amigas, assistam os outros vídeos se você perdeu algum e até o nosso próximo vídeo.